Pessoal, Alex aqui novamente e nesse último vídeo da série sobre pneumatologia, nós vamos iniciar falando sobre símbolos do Espírito Santo. Bora lá. O Espírito Santo é frequentemente simbolizado por diversos elementos. A gente vai estudar cada um deles. Cada um representando aspectos de sua atuação na vida dos crentes e também na igreja. E alguns símbolos comuns incluem o fogo, quer dizer purificação, fogo que purifica, santificação, é o fogo que santifica, e também renovação, é o que traz a renovação, o fogo que traz a renovação. E eu trouxe aqui um versículo lá de Lucas 3,16, que é João Batista falando, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo, a mudança, e com o fogo, a purificação. João Batista dá ênfase do fogo, a purificação, ok? A mudança, a santificação. Esse é o primeiro símbolo do Espírito Santo que eu trouxe aqui. O segundo é o vento. Por que isso, Alex? Porque o Espírito Santo ele é invisível, mas é possível senti-lo, ou seja, invisível, mas sentido. E lá em Pentecostes a gente tem esse relato, Atos 2:2. De repente vem do céu um som como de um vento impetuoso. Manifestação do Espírito Santo, por mais que ela seja invisível, ela é sentida em nosso corpo. O próximo elemento é a água, perdão. Porque isso, a água refresca e acaba com a sede da alma. Esse é um símbolo do Espírito Santo. Salmos 42:2, a minha alma tem sede, nesse caso, anseia de Deus, do Deus vivo. É mais um símbolo do Espírito Santo, a água. O próximo símbolo é o óleo, e o óleo ele simboliza a unção de Deus. Lá em Levítico 8:10 diz: Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo. Esse tabernáculo, para quem não sabe, é a tenda portátil que era usada nos cultos no deserto. E tudo que havia nele, e o consagrou. O óleo ele simboliza a unção de Deus. Inclusive, é mais correto a gente dizer óleo da unção. Não existe um óleo ungido. O óleo é um. Ele é simplesmente da unção. Ele não tem características divinas nele. É isso que eu quis dizer. A gente unge usando esse óleo. Ok? Aqui nesse caso, Moisés ungiu. E por fim, o próximo símbolo que a gente vai ver aqui é o selo, que significa propriedade, aquilo que é selado. E além disso, também a legitimidade, ou seja, que aquilo é verdadeiro. Isso também é um selo do Espírito Santo. Efésios 1:13, perdão, nos revela isso. Tendo ele também crido, nesse caso em Jesus, fostes selados com o Espírito Santo, da promessa. Que promessa é essa? A promessa da salvação. Tem uma disciplina chamada soteriologia que trata sobre a doutrina da salvação. Mas em resumo aqui, pessoal, então, os principais símbolos do Espírito Santo, que de alguma maneira representam o Espírito Santo, são, primeiro, fogo, segundo, vento, terceiro, água, quarto, óleo e quinto, o próprio selo de legitimidade. E são os símbolos do Espírito Santo. Essa imagem resume cada um desses símbolos e ela está acrescida da pomba, que foi a manifestação do Espírito Santo no batismo de Jesus, que ele desceu sobre uma pomba. E a gente pode acrescentar ela também aqui nessa lista. Questões do capítulo 5, símbolos do Espírito Santo. A primeira, qual símbolo do Espírito Santo representa purificação, santificação e renovação? Que símbolo do Espírito Santo representa a unção de Deus? E por fim, o que o símbolo do selo representa em relação ao Espírito Santo?
O último capítulo, 6, o Espírito Santo e seus ministérios. Vamos lá então. Os diferentes ministérios desempenhados pelo Espírito Santo em favor do crente constituem provas de quem ele é. Que ele é uma pessoa divina. Esse é um dos principais motivos da gente estudar o Espírito Santo, é trazer à tona que ele é uma pessoa divina e não só uma influência, não só uma manifestação, não, ele é uma pessoa divina. E aqui eu trouxe algumas características para a gente encerrar esse estudo. A primeira delas, revela o seu desejo pela companhia do homem, o Espírito Santo revela isso, se satisfaz em habitar com um homem, a sua criatura predileta. O Espírito Santo ele habita no ser humano, na criação de Deus. E lá em Isaías 57:15 diz: habito no alto e santo lugar, ou seja, num lugar inacessível. Mas habito também com o contrito, que é o arrependido, e abatido de espírito, aquele que está em desânimo espiritual. Ou seja, o Espírito Santo revela o seu desejo em habitar no homem. Próximo, revela verdades novas. O Espírito Santo nos dá o acesso a uma compreensão mais profunda do plano salvífico. É através do Espírito Santo que nós entendemos o plano de Deus, principalmente o plano da salvação em mais detalhes. Colossenses 1:26 diz: o mistério, nesse caso a verdade, que estiver oculto dos séculos e das gerações, que é os tempos antigos, agora todavia se manifestou aos seus santos, nesse caso os convertidos a Jesus. E por fim, o Espírito Santo e seus ministérios, ele ensina através dos ministros de Deus. Produz um ensino de modo especial. Lembram, o Espírito Santo ele ensina, nós somos os alunos. Porém, a maneira que o Espírito Santo ensina é de uma maneira especial. Também é uma maneira direcionada. Deus nos capacita a sermos eficientes naquilo que a gente se propõe a ensinar através do Espírito Santo. E eu fiz questão de colocar esse complemento temporal. Nós passamos por diferentes gerações, as coisas mudam, mas o plano da salvação ainda é o mesmo. E nos capacita a falar nessa linguagem que vai alcançar mais pessoas. A verdade de Deus, que essa sim ela é imutável, é o Espírito Santo. E Efésios 4:11-13 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui eu fiz questão de frisar, porque todo pastor ele vai ser um mestre. Todo pastor, além de guiar o seu povo, ele vai ensinar a palavra de Deus. A melhor maneira de guiar um povo não é pelo exemplo pessoal, mas sim pela palavra de Deus, pelo domínio e o conhecimento das Escrituras. A palavra que vai levar ao entendimento do plano da salvação, e essa pessoa, depois de convertida, ela não vai se desconverter, entre aspas. Ok, pessoal? E com essa figura nós encerramos essa série sobre pneumatologia. E o que ela quer dizer então, Alex? Que a gente tem o homem de braços abertos e a cruz vazia. O Espírito Santo ele habita no homem através da obra de redenção de Jesus na cruz. Tudo se cumpriu e tudo ainda está se cumprindo. Inclusive, esse vídeo foi gravado somente por inspiração do Espírito Santo de Deus. E se você está assistindo, mesmo que seja num futuro, vai ser num futuro, porque ele já foi gravado, você também está sendo inspirado pelo Espírito Santo, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E as últimas questões, vamos lá então. Questão 1, de acordo com Isaías 57:15, onde o Espírito Santo habita? Questão 2, qual é o papel do Espírito Santo na revelação de verdades novas sobre o plano da salvação?
E terceira e última, como o Espírito Santo ensina os crentes. Feito, pessoal, chegamos ao final de mais uma série de vídeos. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.